Fala, bisurados, tô aqui com mais um vídeo aí pra vocês, tá? Tô meio sumido do canal, mas é porque eu tenho passado aí por uma fase de mudanças aí, tá complicado, tá cada vez mais apertado o tempo pra poder trazer conteúdos aqui pra vocês, tá bom? Mas na medida do possível a gente vai tentando suprir essa necessidade aí que vocês têm de conteúdos relacionados aos concursos públicos, né? Mais especificamente em direito penal e direito penal militar, tá bom? Então hoje eu vou trazer para vocês aí os crimes contra a administração penal militar, tá? Administração militar, melhor dizendo, né? Os crimes previstos no Código Penal Militar contra a administração militar, beleza? Esse conteúdo é um conteúdo específico aí para a prova da Polícia Militar do Goiás, tá? Do estado do Goiás, o edital já está publicado aí, beleza? Vão ter provas aí tanto para soldado como para cadete da Polícia Militar do Goiás, tá? E esse conteúdo aqui é um conteúdo que aproveita para as duas provas, tá? É um conteúdo utilizável para as duas provas, tá? Confesso que eu não encontrei questões da banca, a OCP, né? Que é a banca do concurso, mas eu trouxe questões de bancas diversas aí que falam sobre o assunto específico que é os crimes contra a administração militar, tá? Crimes contra a administração militar, beleza? Então sem mais delongas aí eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? Esse aí é o slide, como sempre o slide vai ficar disponível, tá bom? Eu tenho um grupo no Telegram, beleza? Quem quiser acessar o grupo lá, tá? O link vai estar na descrição do vídeo, aqui embaixo do vídeo. Você pode acessar o link e buscar esse material com as anotações que eu vou fazer aqui durante esse vídeo, certo? Então, a primeira questão para nós aí é essa questão da banca IBFC, tá? Concurso de 2020 para soldado lá na Bahia, ó. Beleza? Diz o seguinte, ó: o ato de retardar ou deixar, né? Então começa aqui, ó. Se ele meteu aspas aqui é porque ele tirou o texto da lei, né? Então abriu aspas e fechou aqui, ó. Certo? Então, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra expressa disposição de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal configura qual crime? Ele quer saber qual que é esse crime aqui, tá? Então, se você leu aqui, ó, que retardou, deixou de praticar ou praticou contra expressa disposição da lei algum ato para satisfazer interesse, né, ou sentimento pessoal, esse aqui é o crime de prevaricação, tá? Então, se você fizer a leitura e na leitura já você conseguir identificar isso, que ele retardou, deixou de praticar ou praticou algum ato contra a lei para satisfazer interesse ou um sentimento pessoal, é crime de prevaricação, tá certo? O crime de prevaricação está previsto aonde? Está previsto lá no artigo 319 do CPM, tá? Do Código Penal Militar, beleza? Então o CPM prevê lá no artigo 319 o crime de prevaricação. Vocês vão ver, se vocês pegarem e fizerem a leitura do artigo 319 lá no CPM, vocês vão identificar que é expressamente previsto essa possibilidade aí, tá? Aquele que retarda, deixa de praticar indevidamente, né, algum ato de ofício ou pratica ele contra expressa previsão da lei para satisfazer sentimento e interesse pessoal, comete o crime de prevaricação, tá bom? Por que não é as outras aqui, né? Vamos eliminar as outras. Por que não é as outras? Abuso de confiança até existe, tá? Esse crime aqui, abuso de confiança, está previsto lá no 332, tá? 332 do CPM. Esse crime existe, beleza? Mas não tem nada a ver com o que está dizendo aqui, tá? Se vocês fizerem a leitura lá, vocês vão ver que é o crime de abuso de confiança ou má fé, né? É abusar da confiança, blá blá blá, tá? Não tem nada a ver com retardar ou deixar de praticar, tá bom? Condescendência criminosa, tá? Por que não é o condescendência criminosa? Que está previsto lá no artigo 322 do CPM, tá? Por que não é esse crime aqui de condescendência criminosa? Porque no crime de condescendência criminosa é o superior, tá? Que deixa de punir, quando deveria fazer, né? Deixa de punir o subordinado. Tá bom? Então, aquele superior, tá? Aquele superior que viu, né? Ou aquele responsável por fazer isso, né? Por punir quem deveria punir. Viu que alguém foi lá e fez alguma coisa errada, né? Ou cometeu algum crime e deixou de aplicar a punição devida, ele pode, né, se enquadrar aqui no crime de condescendência criminosa, tá bom?
Então não é um crime de prevaricação, não se confunde com o crime de prevaricação, tá? O crime de prevaricação é o próprio militar que deixa de praticar algum ato de ofício que ele deveria praticar, tá bom? Mas aquele que tem o dever de punir e não pune, não o faz, tá? Quando há uma situação punível, tá? Ele pode sim enquadrar aqui no crime de condescendência criminosa, beleza? Não se confunde aí com a prevaricação, tá? Então não é a, né? A gente elimina a B, elimina a A. Por que não é a C? Omissão de dever funcional, tá? Esse crime aqui na verdade não existe, tá? Não existe um crime de omissão de dever funcional. Esse aqui é retardamento do ato de ofício. Esses dois aqui, ó, a omissão do dever funcional e o retardamento do ato de ofício, eles podem enquadrar lá nos crimes, opa, deixa eu apagar aqui. Eles podem enquadrar nos crimes de corrupção, tá? Tanto corrupção passiva quanto corrupção ativa. Beleza? Corrupção, tá? São alguns elementos da corrupção, mas não são crimes especificamente falando, né? Específicos, são crimes, são ações, né? São condutas, né? Omissão de dever funcional, retardamento do ato de ofício, são condutas que decorrem dos crimes de corrupção, tanto a corrupção ativa quanto a corrupção passiva, tá bom? Então se você fizer a leitura lá dos artigos, né? Da corrupção passiva e corrupção ativa, você vai verificar que dentro da estrutura do crime lá, existem essas condutas aqui que podem configurar um crime de corrupção, tá? Então não são crimes especificamente, são condutas que se enquadram, podem se enquadrar dentro das corrupções aí, certo? Então nossa alternativa correta aqui é a alternativa E, tá? E, beleza? Então tá o gabarito. Próxima. Concurso, né, Banca CESP 2018, concurso do STM para analista judiciário. Situação hipotética. Durante a formatura em determinada unidade militar, na presença da tropa, um sargento desacatou o comandante da subunidade a qual pertencia. Assertiva. Nessa situação, a pena prevista para o crime de desacato a superior será agravada em razão da pessoa ofendida, tá? Então aqui, ó, nós temos uma premissa, tá? Artigo 298, beleza? Do CPM, tá? O que o artigo 298 do CPM diz? Ele trata do crime de desacato a superior. Beleza? Outro detalhe importante, nós temos aqui uma diferença, tá? Existe o crime de desacato a superior e existe o crime de desacato a militar, tá? O crime de desacato superior não se confunde com o crime de desacato a militar, tá? Desacatar um militar é desacatar qualquer militar, tá? Agora, se aquele militar é um superior a você, é um superior hierárquico, então, por exemplo, um soldado desacatou um sargento, aí ele se enquadra no tipo específico que é o desacato a superior, tá bom? Se eu, um civil, um paisano, desacato um militar, eu posso, tá? Se esse militar for das Forças Armadas, tá? Eu posso enquadrar dentro do crime de desacato a militar, tá? E ser julgado lá na Justiça Militar da União, beleza? Se for a nível estadual, se por exemplo eu, enquanto civil, desacatar um policial militar, né? Durante uma blitz, por exemplo, o policial militar me abordou e eu desacatei esse militar. Aí eu não vou responder pelo crime de desacato militar do CPM, tá, pessoal? Muito cuidado com isso. Tem vídeo aqui no canal, vários vídeos aqui no canal, inclusive, falando sobre essa diferença, tá? Então, se eu, enquanto civil, desacatar um policial militar durante o exercício da função dele, eu vou enquadrar no desacato, tá? Do Código Penal comum, lá no desacato do Código Penal comum. Eu estou desacatando um funcionário público, beleza? Agora, se eu sou um civil e venho, por exemplo, a desacatar um militar das Forças Armadas, aí, dependendo da situação, claro, tem que analisar o caso concreto, mas eu posso sim ser enquadrado dentro do desacato a militar do Código Penal Militar. Por quê? Porque o Código Penal, a Justiça Militar da União, tá, que cuida dos militares das Forças Armadas, beleza? Dos crimes cometidos por militares das Forças Armadas e contra militares das Forças Armadas, julga também civil, então eu poderia ser julgado lá pela Justiça Militar da União, beleza? Então feita essa diferença aqui. Então o desacato ao superior está previsto lá no artigo 298 do CPM, tá? Então o que diz o artigo 298 do CPM? Que é desacatar militar, tá? Ofendendo a dignidade, o decoro, enfim, tá? Então é a previsão legal lá, tá? O que ele quer saber aqui, ó? Esse sargento desacatou o comandante da subunidade durante uma formatura ou uma formatura dentro de uma unidade militar, tá? Ele quer saber se nesse caso, tá? Se nesse caso, a pena prevista para esse crime de desacato
vai ter um agravamento, ela vai ser aumentada, tá bom? Até existe essa previsibilidade, tá, pessoal? Mas aqui tem que tomar cuidado, ó. A pena ela só é agravada, tá? A pena aqui, ó, a pena ela só é agravada nesses casos quando eu desacato, tá? Quando eu desacato, opa, deixa eu apagar aqui. A pena só é agravada. Deixa eu botar a canetinha aqui. A pena só é agravada quando eu desacato, tá? Desacato é contra o comandante, tá? Vou colocar aqui CMT de comandante, tá? Ou contra general, beleza? Contra comandante ou general, tá bom? Então, aqui nós temos a situação que é um comandante, quando o comandante de unidade, tá, pessoal? Unidade. O enunciado traz uma situação que era um comandante de subunidade, tá bom? Então, nesse caso, não vai ter um agravamento de pena. Nesse caso, a pena vai ser comum, vai ser uma pena normal, tá? Ele vai responder pelo crime de desacato ao superior, tá bom? Porque o comandante da subunidade, com certeza, é superior a ele, tá bom? Porque aqui se trata de um sargento, provavelmente o comandante de subunidade deve ser um oficial, tá? Ele vai responder pelo crime, de desacato ao superior, tá? Mas não vai ter esse agravamento de pena, tá? Porque a pena só é aumentada nesses casos, tá? Quando é um comandante de unidade, tá bom? Então tá bem específico lá no artigo 298, parágrafo único, beleza? Isso que tá no 298, parágrafo único, tá? Então só é aumento de pena quando o desacato for contra comandante da unidade ou general, beleza? No caso da Polícia Militar, você que está estudando aqui para o concurso da PM, não vai se enquadrar essa segunda hipótese aqui que é general, tá? Porque não existe o quadro de generais nas polícias militares. Policial militar, o quadro máximo ali, o posto máximo é coronel, tá bom? Mas se esse coronel for um comandante de unidade, tá? Se ele for um comandante de unidade, e algum militar desacatar ele vai ter uma pena agravada porque desacatou um comandante de unidade, tá bom? Então, comandante de subunidade não entra, tá, pessoal? Então, por isso que tá errado aqui, ó, comandante de subunidade. Beleza? Outra coisa, essa informação aqui, ó, essa informação durante a formatura em determinada unidade militar também é irrelevante para isso, tá, pessoal? Não precisa disso, tá? Então, se esse sargento tivesse desacatado esse comandante de subunidade ou um comandante de unidade, mesmo que fora de algum lugar sujeito à administração militar, ou seja, mesmo que fora da unidade militar, mesmo que não em formatura, ou seja, mesmo que em situação normal, que não seja de formatura, ele vai poder responder sim pelo crime de desacato, beleza? Não precisa, não é um condicionante, tá? Para o crime de desacato a superior, que seja num lugar durante uma formatura, numa unidade militar, tá bom? Isso aqui foi só um plus que a questão trouxe, que a alternativa trouxe para vocês aí. Fechou? Então tá aí, ó. Nossa alternativa aqui então tá errada, tá? A alternativa está errada por causa disso, porque ele fala comandante da subunidade, tá? Só agrava a pena, de novo, né? Só agrava a pena só é agravada, ou seja, a pena só é aumentada nos casos de desacato a superior quando ele for comandante de unidade ou quando for um oficial general. Fechou? É isso daí, por isso que a alternativa aqui está errada. Próxima, mesmo concurso, ó, Banca CESP 2018, analista judiciário do STM. Situação hipotética. O oficial encarregado pelo setor financeiro de determinada organização militar foi indiciado em inquérito policial militar por suspeita de ter cometido dolosamente, tá? Cometido dolosamente, ou seja, ele teve a intenção de cometer esse crime de peculato. No curso da investigação, ele assumiu a autoria que lhe estava sendo imputada, ou seja, o crime de peculato doloso, e ressarciu integralmente o dano. Assertiva. Nessa situação, o indiciado não poderá ser denunciado, pois o ressarcimento realizado configurou a extinção da punibilidade. Aqui um detalhe importante. Temos duas premissas aqui também. Peculato, artigo 303 do CPM, tá? Artigo 303 do CPM dispõe lá sobre o crime de peculato, tá? Peculato doloso, tá? Então é nesse daqui que esse militar aqui, que esse oficial se enquadrou, no peculato doloso, tá? Nós temos uma previsão também, no mesmo artigo, só que agora no parágrafo 3º, tá? Do peculato culposo. Peculato culposo, tá? Que é aquele militar que concorre, tá? Mesmo que sem intenção, mas ele concorre de alguma forma para o desvio, né? Concorre de alguma forma para apropriação, né? Para o desvio daquele bem, daquele valor, né? No caso aqui foi um valor, né? Beleza?
Então, ele concorre de alguma forma, de forma culposa, né? Concorre de forma culposa, ou seja, não dolosa, para aquele crime. Então, ele vai responder pelo crime de peculato culposo. Nesses casos, tá? Esse culposo aqui ficou ridículo, né? De feio. Vou apagar aqui, porque como vocês vão ficar com o material, vou fazer um negócio caprichadinho, né? Culposo. Beleza? Nesses casos aqui, tá, pessoal? Nos casos de peculato culposo, há sim a previsibilidade, tá? De extinção da punibilidade quando você ressarce o dano, que ela tá lá no parágrafo 4º, tá? No parágrafo 4º do 303, logo na sequência do parágrafo 3º, tá bom? Então ela prevê essa possibilidade, tá, pessoal? Mas é nos casos de crime de peculato culposo. Aqui a gente está numa situação de peculato doloso. Então não, tá? Nessa situação ele vai sim ser denunciado. Aqui ele fala, na situação o indiciado não poderá ser denunciado. Ele poderá sim ser denunciado nessa situação, tá? Então aqui está errado a alternativa, tá? A questão está errada. Por que ele vai poder ser denunciado? Porque ele só não poderia ser denunciado, tá? Ele só teria extinta a sua punibilidade, tá bom? Se fosse um caso de peculato culposo. Caso de peculato culposo, artigo 303, parágrafo 3º do CPM e parágrafo 4º, tá? Dispõe sobre essa possibilidade. Fechou? Então aqui aí tem uma diferençazinha também. Lá no parágrafo 4º, tá? No parágrafo 4º, então vou colocar aqui, 303. Parágrafo. Aqui é um parágrafo, tá, pessoal? O meu parágrafo é assim mesmo. Parágrafo 4º do CPM diz o seguinte: se ele ressarce esse dano antes da sentença, tá? Que é ciente de sentença, aí eu tenho uma extinção da punibilidade. Extinção da punibilidade. Que é o exemplo aqui da questão, né? Punibilidade. Beleza? Agora, se ele ressarce o dano depois da sentença, tá? Com trânsito julgado, né? Aí eu tenho uma redução da pena, tá bom? Aí eu reduzo a pena em metade. Vou colocar aqui, ó, 1/2, né? Então se ele for condenado a 2 anos, né? Reduz lá, vai para 1 ano a pena dele, tá? Se ele ressarce esse dano, tá? Após a sentença. Fechou? Então tem essa diferençazinha aí, tá? É importante observar esse detalhe, tá? Então segura a mão, confia aqui em mim, olha para mim. Os casos de extinção da punibilidade pelo ressarcimento do dano nos crimes de peculato é só para os crimes de peculato culposo, tá bom? O peculato doloso não tem essa previsibilidade, porque o crime de peculato doloso você vai ficar enquadrado dentro do caput do artigo 303. Se você for enquadrado dentro do parágrafo 3º do artigo 303, aí você tem a possibilidade de extinguir essa punibilidade, tá? Você tem a possibilidade de não responder por esse crime, de não ser condenado, né? No frigir dos ovos aí, se você ressarcir esse dano, tá? Integralmente, tá? Desde que antes da sentença. Depois da sentença, é lógico que você já foi condenado, então não tem mais como extinguir a punibilidade. Aí você pode, no máximo, reduzir a sua pena em metade, tá? Então não é até metade, tá? Em metade. Ou seja, vai reduzir a pena à metade. Então, fui condenado a 3 anos, né? Eu vou cumprir 1 ano e meio. Fui condenado a 4, vou cumprir 2 anos. Fui condenado a 2, vou cumprir 1 ano, certo? Então, essa é a previsibilidade lá do artigo 303, tá? Parágrafos 3º e 4º. Fechou? Então, tá aí, ó. Por isso que a nossa alternativa está errada. Próxima. Banca Vunesp, concurso 2017 para o TJM São Paulo, tá? Escrevente técnico judiciário. Com relação aos crimes, tá? Contra a administração militar, beleza? E contra a administração da justiça militar. Interessante aqui, ó. Então nós temos duas possibilidades aqui. Os crimes contra a administração militar e nós temos também os crimes contra a administração da justiça militar. Só um pouquinho. Vocês me dão licencinha, espera só um pouquinho que meu computador aqui tá pedindo bateria. Aí, fechou. Já conectei, tá tudo certo. Então, a alternativa A diz o seguinte, ó. Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade, só tipificará o crime militar de desacato ao superior se for praticado diante de outro militar. Isso que a gente já viu lá atrás, tá? É o artigo o quê? É o 298, lembra? 298, tá? É o 298 do CPM. Tá bom?
298 do CPM diz sobre o desacato a superior, beleza? Só que, se você fizer a leitura lá do artigo 298 do CPM, você vai ver que não tem essa condição aqui, ó, tá? Então ele diz aqui, ó, que só será crime de desacato ao superior se for praticado diante de outro militar. Não existe, tá, no 298 essa condição, beleza? Então essa alternativa aqui está errada, tá? Ela está errada por quê? Porque o 298 não prevê essa possibilidade, tá? Essa possibilidade de que o crime só será crime, né? Só será o crime se for cometido diante de outro militar, é o crime de desrespeito a superior, de desrespeito, tá? Então aqui, deixa eu apagar aqui que saiu um S atravessado aqui. Então só tem essa possibilidade se for o crime de desrespeito. Aí, né, do artigo 160, tá? Artigo 160 do Código Penal Militar, tá bom? E ele também nem é um crime contra a administração militar, é um crime contra a ordem militar, tá? Então não é um crime contra a administração. Então, aí sim, no crime de desrespeito, tá? Artigo 160 do CPM, há essa previsibilidade, há essa exigência de que o crime seja praticado diante de outro militar, tá bom? Mas pro desrespeito ao superior não há essa previsibilidade, tá? B. O militar que pratica indevidamente ato de ofício contra expressa disposição de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal comete o crime militar de prevaricação. Essa aqui é a nossa alternativa, tá? A gente até olhou isso aqui também, tá bom? Um detalhe importante aqui, pessoal, que muita gente às vezes se confunde ou não presta atenção nesse detalhe. Ou quando cai uma questão dessa aqui, a pessoa pula fora ali e acaba se perdendo. O crime de prevaricação não é só aquele crime que você deixa de praticar alguma coisa, tá? Ou você retarda alguma coisa, tá bom? A gente tem que sair um pouco desse senso comum. Existe um senso comum de que, prevaricou por quê? Porque ele não fez o que deveria fazer, né? Não existe esse senso comum. Se você parar para pensar, você já deve ter ouvido isso de alguém. Então, prevaricou por quê? Prevaricou porque deixou de fazer alguma coisa que precisava fazer ou que era obrigado a fazer. Não é sempre assim, tá, pessoal? Aquele que pratica, então ele pode também exercer uma ação, tá? Então, aquele que pratica, indevidamente algum ato de ofício contra expressa disposição da lei comete o crime de prevaricação, tá? Então não é só aquele que deixa de fazer alguma coisa, é aquele que pratica também pode ser enquadrado aqui no crime de prevaricação, tá? Desde que seja um ato indevido, né, de ofício e contra expressa disposição de lei. Fechou? Por que a C está errada? Aqui de novo, né? Tá no artigo, vamos referenciar aqui, 319 do CPM, beleza? 319 do CPM. A C está errada por quê? Aquele que patrocina, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração militar, valendo-se da qualidade de funcionário ou de militar, só cometerá o crime militar se o interesse for ilegítimo, tá? Esse aqui é o crime de patrocínio, tá? Patrocínio de interesse. Patrocínio, tá bom? Tá lá no artigo 334. Beleza? Aqui independe, tá, pessoal? Independe se é legítimo ou ilegítimo, tá bom? Patrocinou o interesse, tá? Patrocinou direto ou indiretamente o interesse privado perante a administração militar, valendo-se da qualidade funcionária ou de militar, vai cometer o crime, tá bom? Agora, se o interesse for ilegítimo, tá? Se o interesse for ilegítimo, beleza? Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter um aumento de pena, tá? Aí eu vou ter um aumento de pena. Então a pena ela vai aumentar. Vou pôr uma setinha para cima aqui, ó, tá? Então a pena aumenta, beleza? Mas para configurar o crime, tá? Detalhe, para configurar o crime de patrocínio, tá? Esse crime do artigo 334 do CPM, não importa se o interesse é legítimo ou ilegítimo, tá bom? Agora, se for ilegítimo o interesse, aí eu tenho um aumento de pena. Fechou? Então, está configurado o crime. Se o interesse é legítimo, está configurado o crime. Agora, se ele é ilegítimo, configura o crime com um aumento de pena. Fechou? Então, essa é a diferençazinha aí. Por isso que a alternativa está errada, porque ela fala que só cometerá o crime se o interesse for ilegítimo. Não importa se ele é legítimo ou ilegítimo. Se ele for ilegítimo, aí eu tenho um aumento de pena. D. Fraudar o cumprimento de decisão judicial da Justiça Militar caracteriza o crime militar de fraude processual.
não é um crime de fraude processual, tá, pessoal? O nome desse crime é de descumprimento de decisão judicial. É o crime de descumprimento de decisão judicial. Tá bom? Judicial. Tá lá no artigo 349. 349 do CPM. Tá bom? Vai dizer exatamente o que está falando na alternativa aí. Então ele está nomeando aqui o crime de forma errada, tá? Não é um crime de fraude processual isso. Isso é um crime de descumprimento de decisão judicial. Beleza? A letra E. Provocar a ação da autoridade comunicando-lhe a ocorrência do crime sujeito à administração militar que sabe não se ter verificado. Caracteriza o crime militar de denunciação caluniosa. Aqui muito cuidado, tá? Não confundir a denunciação, tá? Com denunciação caluniosa, tá? Com a comunicação falsa. Com a comunicação falsa. Opa. Beleza, pessoal? Então não confunda aqui denunciação caluniosa com comunicação falsa. Muito importante fazer essa diferenciação. Comunicação falsa. Tá? Aqui a alternativa E está tratando do crime de comunicação falsa. Tá? Que é o artigo 344 do CPM. Tá? Artigo 344 do CPM. A denunciação caluniosa está prevista no artigo 343 do CPM. Beleza? Então, denunciação caluniosa, 343 do CPM e comunicação falsa, 344 do CPM. Então, qual que é a diferença? Tá? Qual que é a diferença entre as duas? Na denunciação caluniosa, tá? Eu dou causa, é quando a pessoa dá causa à instauração de algum procedimento administrativo ou processual, tá? Contra aquela pessoa sabendo que ela é inocente. Então, eu dei causa a um procedimento. Então, foi instaurado algum procedimento contra aquela pessoa, tá? Então, eu fui lá e falei que aquela pessoa cometeu o crime X, tá bom? Aí a autoridade policial militar vai lá e instaura um procedimento, um inquérito policial militar, esse inquérito policial militar vira uma ação penal, enfim, vira aquele bolo de neve lá, aí beleza, aí se ficar verificado que essa pessoa realmente era inocente, eu posso responder pelo crime de denunciação caluniosa, tá? Porque eu sabia que ela era inocente e fui lá e menti para as autoridades, tá? Então foi instaurado um procedimento contra essa pessoa. Tá? Na comunicação falsa, não há a necessidade de procedimento, tá, pessoal? Vocês vão ver a diferença. Ó. Então tá dizendo ali, ó, provocar a ação da autoridade, tá? Então eu provoquei alguma ação nessa autoridade. Então fui lá, denunciei, essa autoridade me chamou para prestar esclarecimento, essa autoridade determinou uma busca e apreensão na minha casa, por exemplo, entendeu? Aí eu poderia cair dentro desse crime aqui da comunicação falsa, certo? Então essa é a diferençazinha aí, né? O lema é bem pequenininho, né? Então, na denunciação caluniosa, eu dei causa à instauração de algum procedimento, tá? Eu dei causa à instauração de algum procedimento. Então, esse procedimento foi instaurado, né? E eu fui processado por aquela informação falsa. Na comunicação falsa, não há necessidade de haver uma instauração de um procedimento, tá? Não há necessidade de eu ter sido denunciado, de eu ter sido arrolado como ou indiciado no inquérito policial militar, enfim. Basta a provocação da autoridade, né? Que já configura aí o crime, certo? Então essa é a diferença entre as duas aí, tá? Não confundir, cuidado para não confundir denunciação caluniosa com comunicação falsa. Fechou? Então tá aí a nossa alternativa. A alternativa B é a alternativa correta, né? Que é aquele que pratica indevidamente ato de ofício e comete o crime de prevaricação. Certo? Então tá aí o nosso gabarito, ó. E era isso, tá? Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo. Vou tentar trazer mais vídeos aí. Como eu falei, eu tô meio afastado aí do canal. Mas, voltando aos poucos, a gente vai conseguindo engatar aí algumas coisas interessantes, tá? Vou trazer uma linha aí do concurso da PREME do Goiás, tá? Para tentar ajudar vocês ao máximo aí, fechou? Hoje é crimes contra a administração militar, mas eu vou tentar trazer todos os assuntos que vão ser abordados aí no edital, que estão sendo abordados aí no edital do concurso da Polícia Militar do Goiás, fechou? Então, um abraço e até a próxima.